Já aplaudo nesta manhã a palavra de Deus que estava até ministrada. Nesta manhã nós estamos sem uma série de mensagens específica, e quando é assim uma mensagem livre, onde eu posso falar o que eu quiser, então eu tenho sempre um tema ou um assunto que fica engavetado, aguardando uma hora de colocar para fora a mensagem livre. E últimas semanas tem chegado a mim, talvez a você, muitas pessoas que estão pedindo ajuda, oração, que estão sofrendo. Isso não vai cessar, meus irmãos. Isso era algo comum ao nosso estado humano, natural e material, até o último dia de Cristo. Mas, de forma específica, esses dias, tenho compartilhado com alguns irmãos, orado com alguns irmãos, sofrido com alguns irmãos que estão sofrendo. Talvez é o seu caso aqui nesta manhã presencial e online. Um sofrimento físico de enfermidade, como eu estou tentando sair de um no meu braço, de muitas dores, não sei mais o que fazer. Talvez uma enfermidade, talvez um sofrimento no seu casamento. Talvez uma dor em sua alma. Talvez um sofrimento financeiro que você não esperou, ele simplesmente chegou na sua vida sem pedir permissão ou licença. E constantemente nós estamos sofrendo por algo, vivendo algo. E a vida é assim, nós temos um tempo onde as coisas parecem serem amenizadas e parecem não há dores físicas, emocionais, conjugais, financeiras. Mas não dura muito tempo, logo, logo parece que algumas coisas nos atingem, e de verdade nos atingem. Então por isso hoje eu quero compartilhar com você que talvez hoje esteja nesse quadro de algum sofrimento físico, alguma enfermidade, que você não sabe mais o que fazer, remédio não dá jeito, a dor não vai embora. Talvez uma dor familiar, conjugal, uma dor financeira, um sofrimento qualquer da sua vida. Para você que vive isso hoje, esta palavra é para você. Para você que acabou de sair de algo parecido, quem sabe agora conseguiu um pouco de fôlego, também é para você. E para você que está muito bem já há algum bom tempo, essa palavra também é para você. Porque quando o sofrimento te atingir, em alguma hora, e de alguma forma, em alguma área, ele vai te atingir, você precisa saber o que fazer, como se comportar, o que esperar. Então essa palavra é para todos desta manhã, o que eu vou intitular de glória e sofrimento. Diga assim comigo, glória e sofrimento. Você vai entender esses dois fatores ou momentos da vida que parecem não serem possíveis andarem de mãos dadas, porque pastor, ou é glória ou é sofrimento. Mas não é bem essa na vida do crente, e hoje nós veremos o que Paulo tem nos a ensinar, porque ele próprio viveu por isso, e ele pode nos falar algumas coisas. Então vamos ao texto base esta manhã. Abra comigo sua Bíblia, 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Em especial nesta manhã, esse texto aqui, a princípio, eu vou ler na versão revista e atualizada. Permitam-me. Você vai ler aí na sua versão NVI ou NVT, não há nenhum problema. Mas algumas palavras aqui que quero usar especificamente na versão ARA ou revista e atualizada. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10 vai dizer assim. Paulo dizendo: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Essa palavra, por exemplo, esbofetear, só tem na revista atualizada. Para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Verso 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, diz o apóstolo Paulo, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, prazer nas injúrias, prazer nas necessidades. Olha que loucura, meus irmãos. Prazer nas perseguições, prazer nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Até aqui. Vamos caminhar com os textos NVI, mas especificamente quero trabalhar na versão
revista e atualizada. Bom, para você que tem conhecimento da segunda carta do apóstolo Paulo, ou nenhum, ou algum, essa é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. É a carta onde ele mais expõe sentimentos, dores, necessidades, vida humana. É a carta onde ele mais equilibra uma carta de um pastor, de um apóstolo, de um mestre, junto com a sua parte humana, de dores, sofrimentos que tem enfrentado. Vamos ver alguns exemplos. Na mesma carta, olha comigo capítulo 2, versículo 4, o que Paulo vai dizer. Pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como e profundo é o meu amor por vocês. Paulo está dizendo assim, olha, para que vocês saibam o quanto eu amo vocês, saibam que muito do que os escrevi em lágrimas, em dores e sofrimento. Olha comigo capítulo 1, versículo 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. O apóstolo Paulo rasga o seu coração com a igreja em Corinto, em sua segunda carta, diz, meus irmãos, diz que vocês saibam que as coisas não são fáceis, e o que eu tenho enfrentado não está muito fácil de carregar, a ponto, diz ele, a ponto de não ter capacidade de suportar e de perder a esperança na minha própria vida. Mas se não bastasse sofrimentos e dores ministeriais no corpo, na alma, perseguições e angústias, como relatou anteriormente, Paulo, na segunda carta, também precisa falar sobre um outro tipo de sofrimento, que é um sofrimento que está vinculado à prática da igreja. A igreja, depois que ele passou, a implantou, essa carta também é para falar para a igreja que está muito triste e angustiado com o que a igreja está praticando. A igreja está recebendo novos apóstolos, recebendo novos mestres, que segundo o apóstolo Paulo são super ou falsos apóstolos, estão ensinando falsas doutrinas, estão deturpando o evangelho que a eles foi ensinado pelo apóstolo Paulo, e se não bastasse, estão denegrindo a imagem do apóstolo Paulo. Eles dizem algo do tipo, olha, esse apóstolo Paulo que abriu essa igreja, não é apóstolo de verdade. Ele não tem as credenciais que são necessárias para ser apóstolo de vocês. Nós somos apóstolos de verdade, dizem esses novos apóstolos. Estão ensinando coisas diferentes e desmerecendo o apostolado do apóstolo Paulo. Por isso o apóstolo Paulo tem que escrever a segunda carta também para resolver esse problema. Meus irmãos, estou passando dificuldades, enfermidade, sofrimento, perseguição, mas ele quer dizer, mas se não bastasse, vocês estão abraçando falsos apóstolos. Ele chega a dizer assim, estive no meio de vocês e vocês pouco fizeram por mim. Estive no meio de vocês e vocês não me deram salário. Eu tive que pedir ajuda financeira e outros irmãos me sustentarem. Agora chegam falsos apóstolos. Chegam esses super apóstolos e vocês abraçam. Vocês trazem para o meio de vocês que vocês não fizeram comigo. Paulo está sofrendo de forma ministerial, emocional, física. Olha comigo o versículo que fala um pouco sobre isso. 2 Coríntios ainda, capítulo 11, versículo 4 ao 6. Olha o que Paulo diz. Pois se alguém lhes vem pregando Jesus, que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos que vocês estão recebendo. Eu posso não ser, ele está dizendo, como eles, né, um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato,
já manifestamos isso a vocês em todo o tipo de situação. Esses superapóstolos que estão na igreja em Corinto, agora desmerecem Paulo. Paulo não é quem diz ser, Paulo não tem as credenciais, Paulo não foi convidado pelo próprio Jesus, mas Paulo isso, e eles se vangloriam. Atenção aqui, tá, gente? Abre parênteses. Muito cuidado com pastores, mestres, apóstolos, entre aspas, que se vangloriam, que dizem sobre si mesmo grandes elogios, que eu sou muito usado, que eu sou muito eloquente, que eu tenho poder, que eu sou especial. Muito cuidado, muito cuidado. Paulo em nenhum momento se vangloriou de nada, e você verá que ele vai se vangloriar de coisas que ninguém quer se vangloriar, por exemplo, da sua fraqueza. Esses homens dizem, nós somos eloquentes, Paulo não era. Nós somos isso, Paulo não era. Nós somos especiais, Paulo não era. Eles estão ensinando outros evangelhos e coisas estranhas. E Paulo diz, olha, vocês, estou impressionado, Paulo diria, ou disse, vocês têm aceitado essas coisas muito facilmente. Um evangelho que não vos ensinei, doutrinas que não vos ensinei, e vocês abraçam isso. Paulo tem que defender nessa carta, não só falar sobre as suas dores, mas defender o seu apostolado de forma verídica. Agora olha comigo o versículo 30, do mesmo capítulo 11, 2 Coríntios. Chega um momento, meus irmãos, que Paulo não tem o que fazer, a não ser debater de igual para igual e falar de experiências e se gloriar de alguma coisa. Mas olha a estranheza do que Paulo vai dizer no verso 30. Se devo me orgulhar, ou seja, como esses caras se orgulham, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Se tem que me orgulhar, vou me orgulhar nas coisas que mostram a minha humanidade. As coisas que mostram o quão imperfeito, o quão dependente, o quão frágil eu sou como vocês. Mas chega uma hora que o apóstolo Paulo tem que defender o seu apostolado. E já que os falsos apóstolos estão desmerecendo as suas credenciais, olha comigo com o capítulo 12, versículo 1 ao 6, que é o texto que monta o plano de fundo para o texto principal que lemos no início. Capítulo 12, versículo de 1 ao 6. Olha o que Paulo diz, na versão NVI ainda. É necessário então que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Então Paulo agora está se gabando, porque ele vê necessário fazer isso. Como quem se defende. Mas o interessante, olha o versículo 2. E parece que, no meu olhar, que Paulo não consegue nem mesmo se vangloriar. Ele vai falar sobre si, mas não na primeira pessoa. Ele não diz, eu fui ao terceiro céu, eu tive essa experiência transcendental, e diz assim, eu conheci um homem, eu sei de um homem. Olha o versículo 2, ele fala sobre ele. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Sabe qual é o terceiro céu? Nesse texto aqui especificamente. Há o primeiro céu que nós vemos, nuvens, sol. Há um segundo céu que nós não vemos, constelações, astros, outros planetas. É um terceiro céu. Nesse texto bíblico, o terceiro céu é onde Deus habita. Paulo diz, eu há 14 anos fui até esse lugar, eu fui levado, arrebatado ao terceiro céu. Aí ele continua, se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu coisas indivisíveis. Paulo vai dizer assim, eu ouvi do próprio Deus coisas imensuráveis, indivisíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Verso 5, nesse homem, que é ele mesmo, me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Ou seja, ele diz, olha, mesmo que eu me gloriasse e falasse coisas boas sobre mim, não estaria mentindo, mas seria um pouco insensato. Sabe o que ele diz? Nota de rodapé, não é sensato você elogiar a si mesmo. Não é sensato você dizer, olha, eu sou, eu faço, eu sou. Não é sensato, embora seja verdade. Falar, nota de rodapé, fecha parênteses, notas da mensagem, no seu aplicativo você pode acompanhar o texto bíblico. Verso 6.
Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estarei falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Aí quando termina aqui, ele entra no texto que nós lemos, falando que um espinho lhe foi colocado na carne, e ele fala sobre a sua fraqueza. Observe que nesse texto que nós lemos, Paulo está falando sobre si, mas não na primeira pessoa, embora fosse ele próprio, mas destacando um momento de transcendência que aconteceu. Olha, há 14 anos, eu experimentei isso, eu vivi isso. Eu fui homem que ouviu de Deus coisas indivisíveis, que não podem ser ditas ao homem. Observe que ele separa, mas não me glorie nisso. Esse foi o meu tempo de glória, de coisas transcendentais que eu vivi em Deus. Agora estou vivendo outro momento. Quer que enfrentar isso no seu dia a dia? Levanta a mão comigo. Quem enfrenta isso no seu dia a dia? Momentos de glória você não tem? Não falo sobre ir ao terceiro céu. Fala momentos onde você sente a presença de Deus. Momentos onde Deus fala com você. Momentos onde portas que pareciam fechadas se abrem. Momentos onde há, da parte de Deus, alívio de uma dor. Há uma presença sobrenatural. Há algo que você não esperava ou que seria impossível onde Deus faz. Eu falo sobre uma comunhão com o Espírito Santo quando você lê a palavra de Deus. Quem que já viu isso, levante a mão comigo nesta manhã, diga assim: eu. Esse é o nosso tempo de glória. Paulo diz, olha, eu há 14 anos experimentei coisas desse tipo. E poderia me gloriar nisso, e não seria mentira, é verdade, vivi isso. Do 1 ao 6. Do 7 ao 10, ele está em outro momento. Talvez seja o momento aqui hoje. Talvez hoje aqui tenhamos alguns ouvintes que estão em tempo de glória. Pastor, minha comunhão com Deus está top, minha casa está feliz, meu casamento está show de bola, minhas finanças estão muito bem. Eu estou em tempo de glória, amém por isso. Aproveite-o. Mas talvez algumas pessoas dizem como o apóstolo Paulo, olha, eu posso falar sobre minha semana passada, mês passado, as coisas divisíveis que Deus me contou, os momentos especiais que eu tive em Deus, meu casamento como estava muito bem, os meus filhos e tal. Isso foi, pastor, como Paulo diz, há 14 anos, mas agora eu estou do versículo 7 ao 10, do 1 ao 6. Hoje enfrento crises financeiras, enfrento crises pessoais, humanas, corporais, enfermidades, familiares, emocionais, eu não sei. O que resumo com isso é o tema da mensagem desta manhã da reflexão, que Deus tempera a sua vida com 2 ingredientes. Diga-se comigo, glória e sofrimento. Deus tempera a nossa vida desde que nascemos até o dia que nós morrermos com glória e sofrimento. É o que o mundo chama de altos e baixos. É o que o mundo chama de montanha-russa, roda gigante. Ele chama de glória e sofrimento. Porque se Deus nos desse apenas experiências de êxtase, de arrebatamento, de sucesso, de grandeza, de conquista, de saúde, Paulo está dizendo, nós corremos o risco de ficar soberbos, altivos, importantes demais. E Paulo diz para que eu não me exaltasse, para que eu não me ensoberbecesse, Deus permitiu que eu vivesse o tempo que eu estou vivendo agora, do versículo 7 ao 10. Por isso hoje, meus irmãos, notas da mensagem no aplicativo, se quiser, anote no seu bloco de notas, no seu celular ou no seu caderno, esta manhã, 7 verdades que vemos e aprendemos nesse texto para o tempo de sofrimento. Primeira verdade, versículo 7, a parte A, Paulo fala sobre a grandeza das revelações. Paulo teve grandes revelações. Olha o versículo 7, a parte A. E para que eu não me soberbecesse com a grandeza das revelações. Que revelações são essas? Versículo 1 ao 6. Fui levar ao terceiro céu e ouvir coisas de Deus indivisíveis, que não podem ser ditas. Nós sempre teremos momentos de grandes revelações, onde Deus falará com você, onde Deus ministrará a você, onde Deus direcionará você, dirigirá você. Deus fará grandes coisas. São tempo de grandes momentos e grandes experiências, tempo de alegria, de comunhão, de compreensão de quem Cristo é, de revelação, batismo nas águas, salvação, vistas do Espírito Santo, são glórias e grandezas que Deus fará com que nós experimentemos na nossa vida
enquanto estamos aqui, até o dia que o Senhor nos recolha. Mas não apenas isso aguarda a vida do cristão. A segunda verdade que nós vimos, número 2, é o espinho na carne que Paulo diz. Versículo 7, a parte B do versículo, olha o que ele diz. Foi-me posto um espinho na carne. Outrora, em tempo de glória, agora em tempo de espinho na carne. A pergunta que fazemos é, mas de onde procede esse espinho? A resposta é, do próprio Deus. O próprio Deus me pôs um espinho na carne. Mas pastor, se Deus é bom, por que Ele permite que o crente sofra? Pastor, se Deus é bom, porque Ele não só permite, mas providencia momentos de dor e sofrimento. Se Ele de fato fosse bom, Ele não faria isso. Mas por que fez isso? Ora, quando permite com você e comigo, eu não posso ter a resposta na hora. Eu não sei o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer. Mas sobre Paulo, o texto é explícito. A resposta é, o espinho na sua carne, Paulo, é para que você não se ensoberbeça. Porque você teve momentos de experiência, de grandeza, de revelações tão grandes, tão magníficos, que você corre o risco de se tornar igual a esses superapóstolos que ensinam outro evangelho. Que estão lá, com o peito estufado, dizendo, eu sou o grande apóstolo. Paulo não era ninguém. Porque eu sou, porque eu estudei, porque eu fiz, porque eu vivi. E Deus diz, mas você não quer que você corra esse risco, eu quero você no seu lugar, humilde, fraco. Porque enquanto você está fraco em mim, você é forte. Eu não sei o motivo exato que Deus permite que você fique desempregado, que você fique doente. Eu não sei a resposta para isso. Mas que vamos enfrentar isso. E Deus, se não tiver um propósito, vai usar isso? Isso vai. Quando não, tem um propósito específico para permitir que isso aconteça. O Deus vai dizer que o espinho na carne de Paulo foi trazido pelo próprio Deus. Mas pastor, que espinho na carne era esse? Nós temos algumas especulações. A primeira delas, João Calvino. João Calvino vai dizer que esse espinho na carne do apóstolo Paulo eram as suas angústias espirituais. Angústias espirituais sobre o seu passado, quem ele foi. Já Lutero, reformador, vai dizer que esse espinho na carne está vinculado às suas perseguições. Ele não aguenta mais ser perseguido, ser condenado. Mas há uma terceira especulação sobre esse espinho na carne, que muitos teólogos abraçam, que é de fato sobre enfermidade no seu corpo. E Paulo de fato contraiu uma enfermidade que está fazendo com que ele não consiga mais caminhar. Onde ele vai dizer que tantas as lutas a ponto de perdermos a esperança na própria vida. E como alguns teólogos chegam à conclusão que espinho na carne era uma enfermidade. Eu vou te dar alguns exemplos. Abra comigo Gálatas capítulo 4, do 13 ao 15. Gálatas 4, 13 ao 15. Paulo vai dizer assim, como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Olha o verso 15. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Até aqui. Teólogos especulam a ponto de afirmar que aqui não é um eufemismo, que aqui não é apenas uma simbologia, mas sim, o apóstolo Paulo estava com problemas na visão. As suas viagens da Ásia, Macedônia, Corinto, a Galácia, Paulo enfrentou algumas viagens em terrenos lamacentos, em terrenos ruins. E pesquisas revelam e quase comprovam que Paulo então teria contraído um tipo de malária, uma doença, que lhe trazia alucinações e prejudicava a sua visão. Por isso disse, eu sei que se pudessem, arrancariam os seus olhos e dariam a mim. Nessa época talvez Paulo já não enxergasse tão bem. Tanto é que Paulo tinha um escrivão, um secretário que escrevia suas cartas, ele mesmo não escrevia. Penso eu, se eu vou escrever a minha carta e meu livro, fica mais fácil eu escrever meu pensamento, sim ou não, do que ditar meu pensamento para alguém.
as vírgulas, os pontos, os parágrafos, as intenções. Mas teólogos creem e praticamente afirmam que Paulo tinha um escrivão, um secretário para escrever, porque ele não mais enxergava direito. E o texto aqui fala um pouco sobre isso. Paulo sofria em seu corpo, Paulo sofria em sua alma, Paulo sofria perseguições e angústias, e possivelmente, ou aqui no texto diz que também sofria dores em seu corpo com enfermidades. E talvez alguns acreditam que fosse seu espinho na carne. Talvez hoje aqui seja o seu caso. Pastor, estou sofrendo uma dor na minha carne, remédio não dá jeito, remédio controlado, enfermidade crônica. Talvez, pastor, eu não sei mais o que fazer, estou sofrendo não a minha carne, mas a minha alma, por conta do meu casamento, por conta dos meus filhos, por conta da minha vida financeira. Não sei mais o que fazer. Talvez, indo como o apóstolo Paulo, estou perdendo as esperanças da própria vida. E não falo sobre suicídio aqui, não falo sobre tirar sua própria vida, mas a vida como um todo. Perdendo a esperança da minha vida conjugal, a esperança da minha vida com os meus filhos, a esperança da minha vida financeira. Sabe que Paulo enfrentou isso, nos ensina que a vida do cristão, ela vai ser assim. Que Deus vai temperá-la com glória e sofrimento. E se é o seu caso também aqui, pastor, estou com uma enfermidade, estou com uma deficiência, estou com meu casamento, com minhas finanças, com algum problema. Sabe que número 1, Deus está no controle de todas as coisas. E em segundo, se esse espinho na sua carne foi Deus quem colocou ou não, tudo está sob o seu domínio e controle. E se Ele está com você e você está com Ele, você está sendo acompanhado por todo esse tempo. E eu posso não ser aqui, eu não sou nenhum adivinha, e não vou ler nada aqui para dizer para você, o seu caso é esse. O caso do Paulo foi para que você não soberbecesse e virasse um falso apóstolo como aqueles, mas que se mantesse humilde, dependente. Eu não sei qual é o seu caso. Sabe que Deus está no controle. Há um tempo de glória, há um tempo de sofrimento, mas após o sofrimento Deus tem para nós outros tempos de glória. Comunhão, visitação, renovação, libertação. Quem quer comigo, diga amém. Cura, portas abertas. Deus tem esse tempo para nós. Diga assim para o seu vizinho, não desanime. Não desanime. Número 1, Paulo fala sobre as suas grandezas e revelações. Segundo, espinho na carne. E terceiro, ele fala sobre as bofetadas que levava do próprio diabo. Na versão atual vai falar isso. Como assim, pastor? Esse é o papel do diabo, te acusar, dar tapa na sua cara. E aí, crente? Você não é fiel a Deus? E aí, crente? Tapa. Não está indo na igreja, crente? Aí, crente, dizimou, hein, crente? Está desempregado? Aí, crente, tapa na cara. Está orando, jejuando, crente? E está enfermo? Olha o seu vizinho. Olha lá, ó, carnaval, comendo solto. Já veio bronzeado de fábrica. Bonitão, carro zero. Olha lá, não teme a Deus, não vai à igreja, não dá dízimo. Está tudo bem com ele. Tapa na cara, crente. Esse é o papel do diabo. Esbofetear e dizer, está vendo aí, ó? Se Deus chamasse mesmo, você não estava passando por isso. Se Deus cuidasse de você mesmo, você estava assim, como o pastor Sandro Bronze. Deus chamasse, você não estava desempregado, você não estava enfermo. Se Deus chamasse, não permitiria que seu casamento virasse esse fio puído, essa linha a ponto de se arrebentar. Se Deus chamasse, bofetada, Paulo diz, olha, recebo bofetadas do diabo, como em minha alma e minha mente me lembra das coisas que tenho vivido e me faz pensar, cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Vale a pena ser fiel? Vale a pena dizimar? Vale a pena ir à igreja? Vale a pena orar? Vale a pena? E agora? E quem não ora está muito bem. Bofetadas. Sabe de uma coisa? As pessoas mais usadas por Deus na história, vou repetir, as pessoas mais usadas por Deus na história foram pessoas que foram temperadas, que foram moldadas no sofrimento. Volto de novo a João Calvino. João Calvino tinha enfermidades em seu corpo. João Calvino sofria
E a maior parte do seu ministério foi debaixo de enfermidade e sofrimento. Sentia dores enquanto escrevia os seus escritos de doutrinas. O que falar do próprio Spurgeon, que tinha problemas de enfermidade, depressão, gota, dores nas pernas, nos pés, e por muitas vezes precisa ser tirado durante o sermão, enquanto pregava por conta das suas dores. Homens históricos que fizeram história, que nos deixaram legado, ensinamento bíblico, mas que enquanto fizeram o que fizeram, fizeram debaixo de muito sofrimento. Por isso, meus irmãos, eu sei que nenhum de nós gosta de sofrer. Eu não gosto de sofrer. Como eu falei, estou me recuperando após algumas aplicações de dores no cotovelo que eu não aguentava mais, não dormia, não conseguia levantar o braço. Dores nos pés que ainda dói do acidente de moto e por aí vai. Levante a mão, quer dizer, não levante a mão quem ama sentir dor. A gente não gosta de sentir dor, meus irmãos. Ninguém gosta de sofrer. Mas anote isso. Se Deus está permitindo esse espinho em sua carne, Ele, Deus, será o seu consolo e também usará isso como uma fonte de consolo para outras pessoas. Talvez você está sofrendo hoje, diga assim: Deus me ajuda, Deus hoje pela fé, em nome de Jesus Ele vai consolar você. Pela fé Ele pode curar você hoje aqui. Pela fé Ele pode fazer o que ninguém mais pode fazer. E enquanto Deus vai te dando suporte para você suportar o sofrimento, enquanto está sofrendo, mesmo sem uma cura ou restauração, Ele vai te consolando durante o processo. Ele usará isso em você e Ele em você para consolar outras pessoas que estão vivendo as mesmas coisas. Às vezes, Deus nos permite viver algum sofrimento, não está vinculado apenas à nossa pessoa, à nossa história, mas à história de alguém. Olha, Sandro, tem alguém que eu preciso alcançar e consolar, e eu vou usar o sofrimento dessa pessoa em você, ou a sua história, para poder consolar a ela. Enquanto eu o consolo, o meu consolo em você, Sandro, impactará esta pessoa para ela perguntar: rapaz, como é que você faz? Como que você dorme? Como é que você vive assim? Então você dirá: Ele, Deus, é o meu consolo. E eu em você, Sandro, seria o consolo para esta pessoa. Paulo, meus irmãos, sofreu. Spurgeon sofreu. Calvino sofreu. Lutero sofreu. Todos os homens de Deus sofreram e sofreram. E o diabo vai esbofeteá-lo e vai colocar à prova. Cara, para de ir para a igreja, para de dizimar, ofertar, para de fazer devocional, para de orar, para de cantar. Você está vendo seu vizinho aí, ó, tem outra fé, está no carnaval pulando, nunca orou e está bem à beça. Você está aí perdendo seu tempo. Quarto, Paulo fala sobre as orações indeferidas. Você precisar, orações não respondidas, não aceitas. Olha o versículo 8. Por causa disto, 3 vezes pediram ao Senhor que afastasse de mim. Que afastasse de mim as acusações, as bufetadas do diabo, que afastasse de mim o sofrimento e a dor. Paulo era um homem de oração. Paulo orava. Não era só um escritor, um apóstolo, um missionário. Paulo orava. Orou muitas pessoas. Paulo ressuscitou um jovem chamado Eutico, que enquanto pregava caiu da janela, praticamente morto. Paulo falou, orou, o menino voltou à vida. Paulo tinha intimidade e comunhão com Deus. Paulo tinha acesso a Deus em oração, tinha credenciais de oração, e por isso ele orou. E não só orou, ele seguiu os próprios passos do seu Senhor Jesus, que por 3 vezes, no Getsemane orou, Jesus, por 3 vezes orei: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas contudo que se faça a sua vontade. Por 3 vezes Jesus orou no Getsemane. Paulo igualmente, por 3 vezes eu pedi ao Pai. Por 3 vezes eu orei e a minha oração foi indeferida. Sabe o que Deus disse? Não. Eu não vou afastar esse espinho da sua carne. Eu não vou tirar esse espinho. Já pensou, irmãos? Aí você está aqui hoje e diz assim: pastor, eu estou orando pelo casamento, orando pela enfermidade, estou orando por isso. E parece que Deus diz não. E não também é resposta. Quem é pai é que sabe que não é resposta. Você não acha que eu oro e digo assim: Deus, alivie meu pé, Deus, meu cotovelo, não aguento mais fazer, não consigo levantar uma xícara, não consigo fazer nada. A dor continua. O que fazer com nossa oração indeferida quando Deus parece dizer não?
Tem hora, meus irmãos, que o que mais queremos é ser livre do sofrimento. Sim ou não? A gente só quer isso, não quer mais nada. Senhor, eu não estou querendo um carro novo. Senhor, eu não quero uma casa própria. Senhor, eu não estou querendo nada. Só quero que você me livre disso, me incomoda. Senhor, é o meu pé, cura meu pé. Senhor, é o meu casamento, restaura. Senhor, é as minhas finanças, me ajuda a um jeito. Eu só quero me ver livre desse pensamento, desse sofrimento. Só quero que o Senhor alivie aquilo que me machuca. A gente só quer isso, a gente não quer dinheiro. A gente só quer isso. Mas aí, Deus tem a proposta para Paulo. Mais ou menos assim: Paulo, o que você me pede é a substituição. Eu tirar o que te faz mal e te colocar o que te faz bem. Tirar o espinho, te trazer alívio. Substituição, diz Deus, diz assim: não tenho para você substituição, eu tenho transformação. Eu vou nisso que você vive, não tirar, eu vou transformar você nisso e com isso. Eu não vou tirar o espinho que eu coloquei em você, eu vou te dar mais graça. E a minha abundante graça em você é o que fará a diferença. Paulo estava de Deus o seguinte: olha, você pediu o espinho tirado, mas eu vou te dar mais graça. Por quê, Paulo? Porque você vai me glorificar mais sofrendo com a minha graça do que sem o espinho e ficando soberbo. O caso é de Paulo, não é seu. Mas o enredo é o mesmo. Sandro, você vai me glorificar mais com esse sofrimento, na dependência total de mim, do que não sofrendo e vivendo a sua vida alienada à minha vontade. Quem entendeu comigo, diga amém. Esse é o enredo da história aqui. Deus não está dizendo com isso, meus irmãos, que deseja que nós soframos. Que esse pastor, que Deus masoquista é esse? Ele prefere que a gente sofra? Não é isso que está dizendo. O sofrimento muitas vezes vai colocar você em uma posição completa de dependência de Deus. E se o sofrimento for algo que vai fazer você ficar alguém dependente de Deus, lá Deus prefere você. Irmãos, vemos e convenhamos, é sinceros. Quando estamos muito bem, a gente não facilmente corremos para Deus. É quando o sapato aperta, sim ou não? Como os jovens dizem, é quando o bicho pega, que a gente corre para o joelho, que a gente corre para a oração, que a gente corre para o culto de oração, que a gente corre para a igreja. Deus sabe que somos assim. Não é que somos interesseiros, é a nossa natureza pecaminosa. Achamos que somos independentes, não precisamos de nada além de nós. O egoísmo é um fruto do pecado que habita em nós. Somos egoístas por natureza. Deus sabe disso. Algumas vezes pensando, vou deixar você com essa dor no cotovelo, no pé, vou deixar você fazendo isso, porque isso faz com que você viva uma vida dependente de mim. E você, sem isso, você vive a sua vida de forma alheia à minha vontade. Oração indeferida. Quinto, a desconcertante resposta de Deus no versículo 9, a parte A, é o que diz: então ele me diz, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tome nota, nossa maior necessidade não é de alívio, é de graça de Deus. Porque o alívio, ele é muito bom para aquele momento. Mas o benefício é só para aquele momento e só para aquele local. Já a graça de Deus, ela é abundante. A graça de Deus não trata apenas o meu cotovelo, ela trata o meu coração, a minha mente, a minha alma. Quem pode dizer amém, que ele deu comigo esta manhã? O que mais precisamos, meus irmãos, é de graça, mais do que alívio. Alívio é muito bom, Senhor, traga alívio. Quem não quer alívio? Eu quero alívio. Mas a graça é muito mais importante, é o que mais precisamos. Podemos estar aliviados sem dor alguma e não desfrutando da graça de Deus. Eu prefiro estar com alguma dor crônica em meu corpo, mas desfrutando da graça de Deus, do que estar totalmente são sem desfrutar da graça de Deus. A ponto de uma loucura acontecer do irmão de Jesus, Tiago, dizer algumas coisas como essa. Olha comigo, Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, diz ele, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eu diria, esse cara é louco, interna essa pessoa.
Na nossa cabeça há uma dicotomia. Na nossa cabeça é impossível sofrimento, provação. A palavra que ele usa é provação. É impossível provação e sofrimento andar de mão dada com alegria. Pastor, isso não existe. É masoquismo, né? Não tem como. Nós desassociamos alegria e sofrimento. São coisas antagônicas. Não é o que o Tiago diz. O Tiago diz, olha, o homem natural, quando pensa em sofrimento, ele vincula isso ao quê? Dor, lágrima, choro, murmuração. Mas vocês, meus irmãos, ele vai dizer assim, ao passarem por diversas ou várias provações, passem por elas com grande alegria. E deixa aí, lhe compartilhar algo com você aqui teológico. A palavra aqui no texto, que ele diz, essas diversas, uma versões várias tribulações, no grego é a palavra poikilos. Poikilos, a palavra que usa para diversas ou várias, e quer dizer multicolorido, policromático, nosso dicionário português. A interpretação portuguesa é muitas cores, diversas, poikilos. O que Paulo quer dizer é, o sofrimento, as provações, têm muitas cores. Tem sofrimentos que são cinzas. Outros são vermelhos chocantes. Alguns são pretos. Outros são amarelos. Cada sofrimento tem a sua coloração. A interpretação da palavra grego poikilos, que é diversas. Algumas provações que você vai passar vão ser mais suaves. Outras vão ser mais pesadas. Algumas vão ser mais vermelhas, mais difíceis. Sangue, suor. Tiago diz, não importa o tipo, a cor da provação, passe por ela alegremente. Mas por que, pastor? Como é possível alguém passar por tribulações de forma alegre? Então deixe-me complementar. A mesma palavra poikilos, usada para diversas aqui, ou várias, é a mesma palavra usada quando o texto bíblico diz e fala sobre as muitas formas da graça de Deus, ou a multiforme graça de Deus. Ou seja, se assim o sofrimento tem muitas cores, a graça de Deus também tem muitas cores, poikilos. O que isso quer dizer é que para cada cor de prova que você enfrenta, existe uma cor de graça para sustentar você. Para cada tipo de dificuldade que você enfrenta, há um tipo de graça que Deus tem para você. Para qual tipo de dor, enfrentamento, sofrimento que você viva, Deus tem a porção exata de graça para sustentar você nesta prova que você está enfrentando. A mesma palavra se emprega nos dois textos. Talvez se hoje o seu sofrimento seja cinza, bege, um pouco simples, uma dor crônica aqui, uma dorzinha ali, ou talvez um pouco mais forte, mais roxa, mais vermelha, mais robusta, algo muito sério, um sofrimento crônico físico, um casamento destruído, filhos separados, não sei qual é o caso, finanças destruídas. Assim como uma variedade de provações, há uma variedade de dons e graças de Deus sobre a sua vida. Quem crê recebe esta manhã, diga amém comigo. Esta manhã tome posse em nome de Jesus. E Tiago aqui, meus irmãos, não está dizendo simplesmente para nós vivermos como loucos, se alegrando com o sofrimento. Aqui não é simplesmente se alegrar no sofrimento pelo sofrimento. Aqui é se alegrar no sofrimento por aquilo que Deus está fazendo enquanto sofremos. Aquilo que Deus está produzindo em nós enquanto sofremos. É se alegrar porque eu sei, até mesmo enquanto estou passando dificuldades, que Deus tem o poder de me moldar, de me mudar, me amadurecer enquanto isso. Então não é alegria pelo sofrimento, mas alegria do que estamos vivendo e Deus está fazendo enquanto nós estamos sofrendo. Sexto, diante disso,
a rendição obediente de Paulo, versículo 9, a parte B, e depois o versículo 10. Quando Deus falou assim, não, vou te dar graça. Olha o que ele diz, de boa vontade, pois, verso 9, parte B, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Me gloriarei nessa fraqueza. Algumas pessoas, quando recebem um não de Deus, se revoltam. O quê? Deus disse não? Deus não fez? Deus não mudou? Se revoltam. Sai da igreja. Larga o ministério. Abandonam a fé. Levaram tanta bofetada na cara do diabo. Onde está o seu Deus? Aí você. Se revoltam. Outras não se revoltam, não abandonam, mas o que elas fazem? Elas minguam na igreja. Elas ficam apáticas. Elas não oram mais. Vem até o culto. Está no ministério. Cumpre até a escala. Está lá no Novo Lutz. Mas não ora. Não levanta a mão. Não tem mais graça. Paulo diz, olha, de boa vontade eu aceitei essa resposta, que não foi o que eu queria. Eu queria substituição, Deus me deu transformação. E eu vou me gloriar nisso. Eu vou usufruir esse tempo que não é de glória, mas é de sofrimento. Paulo decide de forma humilde aceitar essa vontade e se gloriar nela. Paulo vai sentir prazer, olha que loucura, meus irmãos, Paulo vai sentir prazer em sua fraqueza e em seu sofrimento. Olha o versículo 10, a parte A, o que ele diz, ele continua. Pelo que sinto, além de gloriar, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Sinto prazer nas injúrias, prazer nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pastor, que homem que gosta de sofrer é esse? É masoquista? É crente? Paulo não tem prazer, como eu disse, no sofrimento pelo sofrimento. Ele não está dizendo, eu amo sentir dor, eu amo ficar doente, olha como é bom, pastor, ficar sem dinheiro. Pastor, que maravilhoso é não conseguir curar minha dor de cabeça. Não é sobre isso. O prazer não é no sofrimento, o prazer dele está no que Deus está produzindo nele durante o sofrimento. Esse é o prazer. Eu sei que se Deus permitiu que eu vivesse isso e disse, eu vou te dar mais graça, o meu prazer e a minha glória vai ser naquilo que Deus está fazendo em mim enquanto eu passo por isso. Vou sair mais forte, vou sair maior, vou sair mais preparado, mais amadurecido, vou sair com maior intimidade, vou sair mais dependente de Deus. É sobre isso, meus irmãos, não é sobre sentir dor. Olha o que o próprio Paulo vai dizer em Romanos 8,18, versão NVI. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Essa glória que muitas vezes só é revelada em tempo de sofrimento. A glória, sofrimento, para eles produzir alguma coisa, de novo um tempo de glória. Meus irmãos, não endureça o seu coração. Não se volte contra Deus. Se hoje você está enfermo, tem uma dor crônica, remédio controlado, algo que não te deixa, um desemprego, um casamento a ponto de falir e dificuldade financeira, não jogue tudo para o alto, não desista, não abandone Deus. Diga para o seu vizinho, não desista. Se você hoje passa por alguma luta, Deus está no controle. Enquanto isso, Ele está trabalhando em você, para então prepará-lo para depois fazer coisas, não apenas em você, mas através de você. Observe, vivemos tempo de sofrimento, muitas vezes, para que então nesse processo Deus trabalhe em nós, depois trabalhe através de nós. Mais ou menos assim, nesse momento, Deus trabalha por você, desejoso, mas nesse momento trabalhar em você, para após isso trabalhar através de você. Deus trabalha por nós, em nós e através de nós. E Paulo diz, eu me gloriarei e me alegrarei nas minhas fraquezas. Não o sofrimento pelo sofrimento, mas eu sei do que Deus está fazendo nesse momento. Sétimo e último, a constatação confiante do apóstolo Paulo no versículo 10, a parte B. O que ele constatou foi,
Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É o que chamamos de paradoxo. Paradoxo. Qual é o paradoxo? O homem que se vangloria em sua força, esse cara é fraco. Mas um homem que confia em Deus em sua fraqueza, esse é forte. Entendeu? Esse é o paradoxo. Se eu, Sandro, me glorio na minha força, eu vou para academia, eu pego peso, estou ficando forte, aí eu li um livro, eu fiz um curso, sou capacitado inteligente, enquanto eu me glorio na minha força, eu sou um cara fraco. Eu preciso de autoaprovação, de autoafirmação, eu sou um cara fraco. Você é um marido fraco, um pastor fraco, um homem fraco. Mas já o homem, que na sua fraqueza, que reconhece que é frágil e fraco, ele confia em Deus, esse cara é forte. Mas pastor, e as mulheres, as irmãs? Mesmo princípio. As mulheres que se vangloriam em si mesmas são fracas. Mas as mulheres que sabem que são frágeis, fracas, pecadoras, dependentes, dependem do Senhor e se colocam nesse lugar, as mulheres são fortes. Muito se fala hoje sobre o poder do feminismo. E é nítido, meus irmãos, na cultura de hoje, as mulheres estão lutando por coisas e lugares, querem sentir forte, mas quanto mais fortes tentam ser, mais fracas ficam. Os casamentos estão se acabando, as mulheres mais fortes. Os filhos estão ficando por conta ao léu, por conta de uma busca de mulheres mais fortes. E a sexualidade está forte? Olha as mulheres, suas condutas, vestimentas, danças. É isso que faz a mulher forte? Olha o carnaval, olha a televisão, olha as mídias. Mulheres fortes são aquelas que se colocam na dependência de Deus, que vivem segundo a sua palavra, que vivem tudo que Deus preparou quando as criou lá em Gênesis para viverem, para serem. São mulheres fortes, têm casamentos fortes, têm filhos fortes, têm emoções fortes. Ah, mas pastor, mas o restante? Sim, tem vida profissional forte, tem finanças fortes. Porque o legado da mulher também é no mercado de trabalho, também é trabalhando o seu dinheiro, não somos contra isso. Mas mulheres dependentes de Deus são mulheres fortes. As mulheres digam amém aqui nesta manhã. São mulheres fortes. Não se deixe enganar, esse é o paradoxo. Paulo está com esta carta tentando combater esses super apóstolos, esses que ensinam um outro evangelho, que se gloriam. Paulo diz, olha, não serei como eles. E Deus não quer que Paulo se torne como eles. Paulo, esse espinho na carne vai ficar, o diabo vai bater na sua cara, eu não vou tirar o espinho. Mas assim como tipos e cores de provações, eu tenho multiforme graça. Eu vou derramar sobre você. E no meio disso tudo, eu trabalhando por você e em você, trabalharei através de você. Tome nota. Antes, deixa eu ler Jeremias 9, 23 e 24. Jeremias diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e em conhecer-me. A maior glória de Paulo no sofrimento é conhecer ao Senhor, é ter a abundância do Senhor, é ter a visitação do Senhor, é ter a caminhada com o Senhor, é ter a graça abundante do Senhor. Isso ele pode gloriar, e se pode gloriar apenas porque reconhece a sua fraqueza. Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu reconheço que sou fraco, torno-me dependente, e ao tornar-me dependente, então eu sou fortalecido, com isso sou forte. Tome nota. Quanto mais dependente de Deus você for, mais forte você será. Diga assim para o seu vizinho, diga assim para ele, quanto mais dependente de Deus você for, mais forte você será. Diga para o outro sozinho agora, diga, quanto mais dependente de Deus você for, mais forte você será. Eu não sei o que você enfrenta nesta manhã, eu não sei a dor que te alcançou, eu não sei a notícia que te impactou, eu não sei o que você leva para o travesseiro quando você dorme, o que ocupa a sua mente, o seu coração, a sua angústia. Mas saiba de uma coisa, torne-se como Paulo, dependente do Senhor.
Glorie-se nisto, em conhecer ao Senhor, em compreender o Senhor. Concluo dizendo para nós orarmos. Deus, em sua bondade, meus irmãos, não por vontade minha, mas bondade de Deus, tempera a sua vida com glória e sofrimento. Teremos tempo de muita glória, mas tempo de algum sofrimento. Mas a saber nesta manhã que até mesmo no tempo de sofrimento seremos visitados, seremos agraciados, seremos encaminhados, seremos amadurecidos e edificados. O Senhor sempre estará no controle e presente. Porque se fosse só tempo de glória, talvez você e eu ficaremos soberbos, altivos, afastados, não dependentes. Deus sabe disso. Mas Deus também sabe que se fosse só sofrimento, nós viveríamos esmagados, viveríamos quebrados. Por isso Deus equilibra e tempera. Não tem aquela comida que você come agridoce? Não tem um salgadinho de bacon com ameixa? Quem já comeu? É bom demais aquilo, hein, pastor Marcão? Você mordeu, vem o sal do bacon, de repente vem o doce da ameixa. É bom demais aquilo. Deus sabe que se fosse só doce, que é a glória, viveríamos afastados, soberbos, altivos, metidos. Mas se fosse só sal, só sofrimento, estaríamos muito quebrados. Então Deus tempera glória e sofrimento, sal e doce, para que então estejamos o tempo todo debaixo da sua abundante graça. E termino dizendo, meus irmãos, que não há jeito, não aqui. Do seu berço, a sua sepultura é glória e sofrimento. Não tem jeito. Do dia em que você nasceu ao dia que você vai morrer, é glória e sofrimento. Mas pastor, mas tem esperança. Que glória e sofrimento é para esse tempo, para esse estágio aqui. Mas quando nós rompermos a linha do tempo, quando nós formos arrebatados e nós entrarmos no gol celestial eterno, lá não mais será glória e sofrimento, lá será apenas glória, porque toda lágrima será enxugada. Lá não haverá dor, afastamento, enfermidade, crise econômica, nada disso. Estaremos com o Senhor para sempre.